Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Remido, ó Cristo, o coração, eu ponho ao teu dispor. Teu nome eu quero sempre honrar, honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, regozijo-me agora em sua luz. E quando vier o Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meu ouvinte, você que é estudioso, você que interessa pelos estudos bíblicos, anote, preste atenção no que vamos estudar dentro deste pouco tempo. É um dos textos principais que se tomam para provar que existem três pessoas distintas na divindade, o que conhecemos tradicionalmente como a Santíssima Trindade, doutrina mãe, base fundamental da Igreja Romana. Agora, sem nenhuma paixão, sem nenhum interesse de discutir, vamos ver isto à luz da palavra, à luz da verdade mesmo. Por que temos medo disso, hein? É um medo que o povo ouça, é um medo de ouvir. Por que ter medo da verdade? Ora, se está na verdade, não pode ter medo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Então, semelhança. É claro, quem está dizendo isso aqui é Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26. O que é semelhança, para começar? É uma relação entre seres. É uma relação entre coisas ou ideias. Assim o Aurélio nos ensina. Coisas ou ideias que apresentem entre si elementos conformes. Além, preste bem atenção, hein? Além daqueles que são comuns à espécie. Um bando de pombas do bando. Elas não são semelhantes apenas, elas são iguais. Então ele esclarece muito bem. Além daqueles que são comuns à espécie. Não divergem nem mesmo em aparência e nem em cores. Então, a semelhança é aspecto, é aparência, é confronto, é comparação, é paralelo. O semelhante é aquilo que é parecido com, é conforme com. E semelhar significa exatamente ser semelhante. Isto quer dizer, parecer-se com, ter aparência de. Agora, esse ser igual em qualidade, em atributos, é que está o problema. Ser igual a Deus, jamais. Deus sabe perfeitamente, como Deus, que o homem jamais poderia ser igual a Ele. Então poderia ser semelhante. Semelhante em qualidade. Semelhante até mesmo em virtudes. Agora, pode-se ser semelhante a Cristo como homem natural. Você vai notar isso. Preste bem atenção. O mundo não está precisando de emoção, de sensacionalismo, de imagens, de discursos. Nós precisamos de uma chuva de ensinamento. Então pode-se ser semelhante a Cristo como homem natural. Mas ser igual a Deus é somente Ele próprio no homem. Não é mérito do homem, portanto. Então vem aquela tradicional frase, aquele desafio, e um velhinho com uma velhinha ali de mais de 90 anos de idade, assentadas ali, missionários, confirmou com o profeta desta era que o maior desejo deles era o irmão Capes, ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Preste atenção nisso, minha irmã, meu irmão. Essa questão de querer fazer uma santa igreja, você sabe de onde nasceu isso. O legalismo faz isso. Deus conhece a estrutura do homem. Deus sabe melhor em qual dimensão o homem está. Ele não ignora as fraquezas do homem, os erros do homem. Deus não está alarmado com os erros do homem. Você pensa que Deus ficou derrotado quando Davi errou? E você acha que os erros dele foram somente aqueles que estão escritos na Bíblia? Aí que está o engano. Não. Então Deus conhece a estrutura do homem. E Ele sabe o que é ser semelhante a Ele na dimensão humana. Então, muitos homens, que nem mesmo são cristãos, assemelham-se a Deus. Assemelham-se a Cristo até mais do que determinados cristãos. Isso é uma grande verdade. Agora, isso são qualidades próprias. Qualidades humanas. São prendas.
caracteres que uns têm mais do que o outro, dispõem, por questão de princípio, educação de berço e vocação para o bem. Caso contrário, não seria necessário nascer de novo, não é, Nicodemos? Semelhante a Cristo, semelhante a Deus, em virtudes, muitos homens, muçulmanos, budistas, da ciência cristã, de todas as seitas, do cristianismo, são. Agora, ser igual a Deus é somente Ele. Ele não tem por quem jurar. Ele não tem uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, por quem jurar. Ser igual a Ele é somente Ele. Agora, ser igual a Ele em determinados aspectos. Não é personalidade, não é fisionomia. Como você pode pegar isso, meu irmão, façamos o homem a nossa imagem, e dizer que isso aqui está provando 3 pessoas distintas? Você vai responder por isso diante de Deus no juízo eterno, pelo povo ao qual você ensina isso. Você não herdou isso dos apóstolos. Se você for estudar a história, você vai ver que isso nasceu no Concílio de Nicéia, do paganismo. Pacto político-religioso de Constantino. A besta ferida recebendo a sua cura. A Roma pagã se transformando em Roma papal. É preciso que você ensine a verdade, porque o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Agora, ser como Cristo, Paulo disse, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Veja isso em Gálatas capítulo 2, verso 20. Aí em Colossenses capítulo 1, verso 15, nós vemos que Jesus é imagem do Deus vivo. Ele é imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Agora, o Filho que estava no seio do Pai se transformou em imagem humana, a teofania de Deus, a manifestação de Deus. Este o fez conhecer, inclusive conhecer o seu nome. Manifestei o teu nome aos homens. Isso é muito bonito e é simples. Veja aí os Colossenses, capítulo 1, verso 15. Veja o verso 19. Para que habitasse nele toda a plenitude da divindade. Veja o capítulo 2, verso 9, da mesma carta aos Colossenses. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Deus nunca apareceu como 3 pessoas, ele apareceu uma pessoa. Ah, mas e lá no batismo, João batizando ele lá e desceu o Espírito Santo em forma de pomba, não de pessoa. E a voz lá de cima? Deus pode manifestar em milhões de formas ao mesmo tempo, simultaneamente. O poder dele não está limitado. Agora, ele se confinou em 3 ofícios. Se você quer falar em trindade, já que tem esse amor tanto tradicional, a trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas como ofícios. Como Pai, ele reina. Como Filho, ele intercede. Como Espírito Santo, ele ilumina. E o próprio Jesus diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Como é que nós podemos ter um homem aqui? Você sabe do que se trata. Veja em Filipenses capítulo 2, verso 6. Agora, quem é que sustenta essa doutrina de 3 pessoas distintas, senão esse homem que está sentado num trono, parecendo com Deus? Você está com ele. Você está no batismo dele. Você tem a marca dele na testa.
Há um termo aí de dizer o Cristo. O Cristo é um termo espírita. É um termo de quem não tem a revelação. Está certo? São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando São Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, habitar. Foi isso que ele disse. Habitar. E ele não falou pela carne nem pelo sangue. Foi o Pai revelando que ali estava o Cristo, o Filho de Deus vivo, habitar, manifestar. Ele não falou, tu és o Jesus, Filho de Deus vivo. Ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso quer dizer, o Jesus ungido, do Deus vivo, habitar, se manifestar. O Cristo era Deus e Maria era sua mãe. Agora veja, porque Jesus é o homem, Cristo é ungido do Senhor. Ele era totalmente homem. Jesus era totalmente homem. E ele era totalmente Deus. Quando ele chorou junto ao túmulo de Lázaro, era o homem chorando. Mas quando ele mandou Lázaro sair da sepultura, era Deus. Ele era totalmente homem. Ele era totalmente Deus. E Maria foi uma incubadora apenas, ela não ofereceu nem o óvulo. Deus que criou o homem, fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria. Maria teve que ser batizada com o Espírito Santo no Pentecostes para estar salva. Não existe medianeira. São Pedro, que você crê tanto nele, disse, só há um mediador entre Deus e os homens, São Paulo. E Pedro também disse, só há um nome pelo qual devamos ser salvos. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Cordeiro. Agora, Maria era mãe do homem, Jesus, não do Cristo. Por quê? Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Jesus era filho de Deus porque nasceu de mulher. Então, onde existe heresia aí? Onde está a heresia? A heresia está exatamente em dizer que Deus são três pessoas distintas. A semelhança. Façamos o homem a nossa semelhança. A nossa semelhança. Ora, Deus é trino? Perfeitamente. Perfeitamente, Deus é trino. O homem é trino também. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Você tem alma, espírito e corpo. Agora eu pergunto, você foi feito à imagem de Deus, à semelhança. Isso você toma para provar trindade. Três pessoas distintas. E quer dizer que vocês são três pessoas distintas? Porque você foi criado à semelhança de Deus? Você é trino também, meu irmão. No entanto, você é uma pessoa. Você é uma pessoa só. Você tem três em um. Três em um. Você é completo. Três em um. Seu espírito tem uma alma, que é a natureza do espírito, e você tem um corpo, ele mora nesse corpo. E determina muito a conduta desse corpo, o estado da natureza. Por isso você tem que morrer, nascer de novo. Essa alma, essa natureza do espírito pecaminosa tem que morrer, porque toda alma que pecar morrerá. E nasce de novo em Cristo Jesus. Então você se torna uma semelhança do Deus vivo. Você tem os três ofícios de Deus em você. A semelhança é em ofícios. O homem foi criado para reinar, interceder e iluminar. Mas o homem falhou, gente. Então Deus se fez homem, como homem, igual ao homem, tentado em tudo. Jesus era Deus, Jeová na estrebaria. Foi tentado em tudo. Nasceu de mulher, por isso é filho. Se humilhou. Agora você, sendo criado à semelhança de Deus, se compõe de três pessoas distintas? Minha irmã, há muitas personalidades, meu irmão. Você diz assim, eu não sei quem é que está falando aí agora. Há pessoas que são muitas em uma só.
oscilam demais, mudam de temperamento de uma hora para outra. Você já pensou um marido que são 3 homens? A igreja de Jesus quer isso? Não. Eu, quando fui levado ao ICNI, no governo militar, na Revolução, fui levado, intimado para comparecer lá, o mundo religioso deu uma Bíblia zerinha, nova, para os doutores ali, e uma lista sobre a Santíssima Trindade. E aquele homem, aqueles doutores, 2 deles, um deles disse: pastor, o senhor vai me responder todas essas perguntas aqui, caso contrário, o senhor não vai pregar mais. O senhor não vai poder pregar mais. O senhor está confundindo a ordem religiosa da cidade. E ele começou exatamente por esse versículo. Gente, cada versículo que mostra a Trindade, para eles, me mostra a unicidade de Deus, me mostra o Pai no Filho. Por fim, ele falou assim: olha, continue pregando, mas quando você pregar no rádio, em qualquer lugar, você cita o livro, o capítulo e o versículo, para eles não dizerem que isso é seu. Eu disse: doutor, é exatamente isso que eu faço. É igual ao advogado, tem que citar a lei, o artigo. Exatamente. E eles não sabem o bem que me fizeram. Passado um tempo, eu ganhei uma passagem para ir nos Estados Unidos, me chamaram lá numa convenção, só que eu tinha que estar em São Paulo, no aeroporto, no outro dia, 10 horas da manhã. E naquela época não se fazia documento com menos de 3 dias. Ideologia política, burocracia demais. Eu vim desanimado lá no corredor da DOPS. De repente lá vem aquele homem zarrando forte: pastor, o que você está fazendo aqui? Eu contei a história para ele. Ele falou: me dá isso aqui. Dentro de meia hora, eu estava com toda a documentação pronta e fui aos Estados Unidos. Por quê? Os meus inimigos me levaram lá. Que sinal, hein? Veja, eles deram uma lista completa sobre 3 pessoas distintas, e se eu não tivesse aquilo que Jesus disse: você não precisa temer quando você for levado perante os sinédrios, porque o Espírito de verdade vai vos ensinar o que responder naquela hora. Agora eu pergunto para você, meu irmão, que prega: você pode tomar isso aqui? Eu disse para o doutor lá: doutor, faça favor, leia o versículo seguinte a esse. É Gênesis capítulo 26, o senhor leu. Agora leia o 27. E ele leu: e criou Deus a sua imagem, a semelhança de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E aí foram todos os demais versículos que eles têm para provar 3 pessoas distintas. Foi só mostrando o Pai no Filho, e quando chegou lá em cima, ele não pôde entender que ele ia encontrar 3 deuses lá em cima, 3 pessoas lá em cima, que ele vai encontrar é só uma. Deus te abençoe, meu irmão, nessa fé genuína, apostólica. Ela te dá saúde, ela te dá bênção, ela te dá certeza da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, amém. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas tu seguir a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me
nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome tão maravilhoso que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não me entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Ele é um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas, nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Maravilhoso é o nome de Jesus, mais doce que a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação.